Bom dia! Eu vou dar o bom dia ao sol, eu vou dar bom dia aos passarinhos, eu vou dar bom dia a todos vocês. Então, hoje o que eu vou falar é um caso até que eu sempre agradeço a Deus por ele, por não ter acontecido. Eu trabalhava quando jovem, era inexperiente, sem malícia, menina que não tinha medo, confiava em todo mundo, etc. Não sabia que tinha bandido na rua. Era a época a década de 65, 1965, quando esses loucos andavam fazendo coisas erradas, não obedeciam a ninguém, os terroristas. Eu era chefe de um escritório de contabilidade e no mês de abril, como hoje também, nós temos que entregar até o dia 30 as declarações de imposto de renda física dos clientes, que coitados, muitos deles semi-analfabetos, com poucos conhecimentos. Então a gente dizia para eles no começo de abril, tragam os documentos e dava-lhe a lista, aluguéis, rendimento, Bom, mas muitos deles, coitados, deixavam para os últimos dias. E nós, pela nossa obrigação, os funcionários todos do escritório, fazíamos o bendito do serão. Ficávamos até 9 horas, 10 horas da noite, dependendo. Se fosse nos últimos dias, por exemplo, amanhã é dia 30 de abril, hoje é 29, nós tínhamos que correr. E eu, como era a chefe do escritório, eu tinha que corrigir e tinha que acompanhar os meus colegas para depois fechar o escritório. Bom, numa bela noite, pelas 9 horas da noite, mais ou menos, ou 8h30, não sei, mas mais ou menos essa hora, bem, no centro do Rio de Janeiro, não tinha mais ninguém. Só quem fazia seus serões de outros contadores que ficavam até tarde. Nessa noite, saí com os meus colegas e nos viemos do centro do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, e atravessámos a Nossa Senhora da Candelária para o lado oposto para pegarmos os ônibus, que nem todos íamos para o mesmo lugar, para pegar o ônibus para o subúrbio, outros iam até a central a pé, para pegar o trem lá para Caxias, etc. Éramos bastantes funcionários. Bom, enquanto eu tive os meus colegas perto de mim, eu estava feliz. Mas depois todos foram pegando ônibus para Caxias, outro para Belfort Roxo, sei lá para onde, outros para Mera. Conclusão, fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha. Ali não tinha ninguém na Candelária. Passava, sim, um pivete lá longe, outro atrás dele, e meu coração ficava assustadinho. Eu estava com a minha bolsa, podia-me roubar a bolsa onde tinha meus documentos, porque a gente não anda sem documento, onde tinha o meu dinheiro da passagem, enfim. E eu já estava botando, como se diz, o coração pela boca, assustado. De repente, olhei para a igreja de Nossa Senhora da Candelária e vejo 2 senhores militares, para atravessar para o meu lado. Estavam em volta da igreja. E eu, quando os vi, eu vou dizer para vocês, eu criei alma nova, que sabia que eram militares. Eu criei alma nova. Eu tremia toda, dos pés à cabeça, as minhas pernas estavam mameando. E esses senhores se dirigiram a mim, atravessaram-se, dirigiram a mim e me disseram as seguintes palavras: boa noite, menina. Digo, boa noite. O que é que você está fazendo aqui sozinha neste deserto, criatura?
Eu contei a minha vida, disse que eu vim do escritório, que era época de imposto de renda pessoa física, e que eu tive que fechar o escritório, tudo direitinho. Eles disseram assim, então minha filha, nos acompanhe, não fique aqui. É muito perigoso. Andam por aí esses terroristas arruaceiros, que todo dia lá no calabouço deles comiam de graça, fazem baderna e tudo. Você não é menina para estar aqui, venha conosco. Acompanha-nos. Olha, nós somos militares, cheios de divisas. Eram senhores assim dos 55 anos, por aí, não eram crianças. Nós vamos para o Palácio Duque de Caxias. Você que está aqui na Presidente Vargas, venha conosco, que nós vamos esperar até você pegar o seu ônibus. Para onde você vai? Falei, é para a Tijuca. Tudo bem, então venha, que o ônibus vai passar aqui. Eu fui com eles, cada um do seu lado, conversando comigo, quem eu era, quem não era, o que eu fazia, quem era a minha família. Eu fui explicando tudo direitinho, que eu tinha pai, que eu tinha mãe, tudo direitinho. E quando chegávamos perto da sentinela, em frente ao palácio tem um sentinela, um soldado, certo? No Palácio Duque de Caxias, na central do Rio de Janeiro. Eis que olhou para trás e fez um sinal, era o meu ônibus que ia passando. Ele então, o ônibus passou, fora do ponto, mas eram autoridades que estavam dando ordens, abriu as portas, o motorista, e ele disse, esta menina vai para a Tijuca. Você deixa, porque o ônibus estava vazio, só fazia 2 rapazes lá dentro. Deixa ela no lugar que ela vai pedir. Escutaram? Enquanto eu falava, o outro foi e tirou a placa do ônibus. Eu peguei o ônibus, cheguei em casa, feliz da vida, era tarde, só estava eu, o motorista e mais 2 indivíduos. No ônibus era tarde, ele vinha do Largo do Machado, o ônibus, e eu então cheguei em casa, eu chorava de emoção, e dizia à minha mãe, que tens, filhinha? Mamãe, e contei então, mãezinha, aconteceu-me isso, eu não sabia que era tão perigoso andar no centro da cidade sozinha, eu não sabia, mãezinha, porque naquela época não se falava nem pegar em táxi, eu nem tinha dinheiro para táxi, certo? O meu dinheiro era dinheiro da condução de ida e de volta, e mais um restinho, se eu precisasse fazer um lanchinho que eu não fazia lanche, porque eu levava o de casa, levava o sanduichinho para comer quando as outras meninas lanchavam, eu comia às vezes até uma fruta, eu era magrinha. E então, eu nunca esqueci, enquanto eu for viva, eu desejei tantas felicidades àqueles 2 senhores militares, graduados, não sei o que eram, a patente deles porque eu não conhecia, e eles se importaram comigo, viram que eu era uma menina de família, me protegeram. Eu não tenho queixa para os militares. Os que tiveram, talvez fizessem coisas erradas, porque eu nem tomava conhecimento. Mas eu fiquei sempre grata, respeitando sempre os militares, porque eles são pessoas humanas como nós. Aí eu verifiquei como são humanas. Os outros são os outros, mas aqueles militares até talvez salvassem a minha vida. Aparecessem estupradores, me fizessem mal e me matassem. E eu fiquei sempre grata e gostando dos militares. Aliás, eu sempre gostei de militar, porque o meu pai dizia que os militares são a ordem. E é isso, é uma história história não, um caso verídico, mas que eu fiquei sempre grata para os militares. Sempre. Eu respeito muito os militares. Amém. Fiquem com Deus. Foi pequenino, mas vale a pena. Como sabem, não sei se sabem, o meu canal é Fala Neninha. Tá? Obrigada por vossa atenção. Fiquem com Deus.